Mas como eu falei, como nós somos seres humanos, somos mulheres natural, homens natural, vem ali o medo. Então naquele momento eles ficaram com medo e ali a fé deles se tornou pequena. Aleluia. Abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, aleluia. O inimigo, nesses últimos dias, ele tem, aleluia, tentado acabar com o povo de Deus, mas nós sabemos que ele não consegue. O povo de Deus, aleluia, foi muito perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo de Israel estava ali no deserto, nós sabemos que foram muitos levantes, foram muitas provações, foram muitas dificuldades. Aleluia. Mas ali o servo do Senhor, Moisés, perseverou na fé em Deus. Ele não desistiu de caminhar, aleluia, de conduzir aquele povo até a terra onde o Senhor prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós temos enfrentado alguma dificuldade e a gente acaba se entristecendo e a nossa fé acaba pequena, né? E como eu acabei de dizer, eu disse, Senhor, eu quero deixar uma palavra ao qual eu esteja vivendo no momento. Para a glória de Deus. Em nenhum momento a gente murmura tristes, porque se eu disser que a gente não se entristeceu, eu estou mentindo. Né? Uma hora a gente estava indo de carro, outra hora o carro quebra e vai a pé. Né? Então, mais com duas crianças, não é fácil. Mas a gente confiando em Deus. E ali eu dizendo, Senhor, manda uma providência, o Jefferson orando. Se não for jejum, eu não vou vencer. E se não for meditando na palavra do Senhor, eu não irei vencer. Ai, irmã Maria, mas a minha guerra está maior do que a tua. Foi louvado aqui. Cada cruz tem um peso. A sua cruz é um peso, a minha cruz é um peso. O Senhor, Ele sabe o que dá para cada um de nós. Ele sabe até onde nós suportamos. O Senhor, Ele me disse. No culto, Ele confirmou. Né, quando o Senhor, usando mais uma vez o pastor Marcelo, para falar com o Gerson que ele vai ser ungido a diácono, o Senhor falou ao meu coração fortemente. Está aí, minha serva. Vocês estão passando por isso por causa disso, disso e disso. É o Senhor preparando a igreja. Porque, aleluia, se nós soubéssemos o que o Senhor tem para nos dar lá na frente, e se Ele dissesse detalhe por detalhe, ó, eu vou te dar isso, mas tu vai ter que passar por esse caminho. Ninguém ia querer, igreja. Eu não iria querer. O que eu estou passando, eu não iria querer. Porque eu tenho duas crianças. E quando se fala em dificuldade financeira com filhos, parecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Irmãos, quando eu falo a palavra dificuldade, me vem na mente, aleluia, Jó. A igreja sabe que aquele homem enfrentou uma dificuldade grande. Um homem que era o mais rico e do nada perde tudo. Tudo. Até na carne dele o Senhor permitiu que o inimigo tocasse. Mas é aqui a palavra, olha, que o exterior se corrompa. Era Jó perdendo seus bens, perdendo, aleluia, seus gados, mas a fé dele estava em Deus. Aquele homem também tinha tudo para, aleluia, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Aquele homem, aleluia, ele poderia sim ter deixado Deus. Mas ele resolveu adorar em meio àquela dificuldade. Ele resolveu glorificar o nome do Senhor em meio àquela dificuldade.
contigo o pai está em nós, imagine sem o Senhor. Se com a presença de Deus a gente passa por dificuldade, imagina. Davi, ele começou, aleluia, a perseguição contra a vida daquele homem desde a sua mocidade. Quando o Senhor leva Samuel até sua casa para ungir, desde aquele dia, Davi não deixou, aleluia, de ser perseguido pelo inimigo. Através da vida de Saul. A Bíblia vai dizer que Saul perseguiu Davi até o último dia de sua vida. Imagina aí, igreja. Davi correu para um lado, Saul ia junto. Davi fugia para o outro, Saul ia junto. Davi se escondia nas cavernas, Saul mandava os exércitos